Olá amigos, eu sou o Marcelo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal FootNation. Bom, agora esse vídeo é um pouquinho diferente dos outros vídeos que eu venho gravando, né, que faço uma análise sobre os times brasileiros dentro do Campeonato Brasileiro e mais ou menos em qual posição ele vai acabar terminando, né. Esse é um vídeo que eu quero fazer mais voltado à análise do porquê o Inter acabou dando até aqui errado, né. Ainda pode se recuperar, pode vir a ser campeão da Libertadores, né, tem um confronto dificílimo contra o River. Pode se recuperar no Brasileiro, terminar numa posição boa, até brigar pelo título com o Botafogo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas por que o Inter até o momento não engrenou na temporada, faz uma temporada ruim, né? Pois não chega na final do Gauchão, é eliminado de forma precoce na Copa do Brasil pro América Mineiro, dentro do Beira-Rio nos pênaltis, né? E fez uma campanha na chave de grupos da Libertadores complicado, né? Porque se classificou apenas na última rodada, num grupo onde tinha Independiente Medellín, que nós vimos agora ser eliminado para o São Lourenço, até de forma tranquila pelo São Lourenço, que não é nenhum... Eu gosto muito do São Lourenço, tá? Eu vou confessando aqui, é um time que eu gosto na Argentina, que eu torço na Argentina, mas não é nenhum primor técnico o time do São Lourenço, tanto é que não chegou nem perto de brigar com o River pelo título argentino esse ano, né? E o Independiente Medellín caiu de forma tranquila, perdeu os 2 jogos para o São Lourenço. E tem um time bom, mas é um time inferior ao do Inter, né? E o Inter empatou lá com o Independiente Medellín graças à insistência do Lucas em acreditar numa jogada e no final do jogo. Ou seja, o Inter jogou muito mal lá também. Escapou de ter perdido o jogo. O Inter escapou de ser eliminado na fase de grupo da Libertadores graças ao John, fez aquela defesa de letra contra o Metropolitanos, né? Que é um time bastante inferior ao Inter e aos outros. Tudo bem, o Inter ganhou as 2 partidas do Metropolitanos, ganhou. Só que as 2 partidas foi com dificuldade. Ele arrumou um gol do alemão no Beira-Rio já aos 45 minutos no tempo. Ou seja, ele suou todo o jogo para conseguir fazer um gol num dos piores times da Libertadores, que fez uma das piores campanhas da história da Libertadores, né? E lá fez 2-0, parecia que ia ser tranquilo, mas por pouco não toma empate. Tomou um gol logo na virada do segundo tempo, e se não fosse o John fazer aquela defesa de letra, tinha tomado o empate e estaria fora do Libertadores hoje, né? Empatou os 2 jogos com o Nacional, e tudo bem, a última partida contra o Independiente Medellín em casa, sim, teve um primeiro tempo brilhante, fez 3-0 e tudo mais. E aí teve um jogo tranquilo, né? Se classificou de forma tranquila nesse jogo. Só que fez uma fase de grupos bastante abaixo do que se imaginava, né? Não se imaginava chegar na última partida e tá brigando ainda por se classificar, né? Pois não tem nenhum time que era um primor técnico dentro desse grupo. E assim, o Inter caiu fora pro Caxias dentro do Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio, ele não ganhou nenhuma partida do Caxias esse ano. Nada contra o Caxias, eu gosto muito do Caxias, eu assisto os jogos do Caxias no Centenário, mas a gente não pode ser hipócrita aqui e falar que o Caxias é melhor que o Inter. Não podemos, né? O Inter tem um orçamento muito maior que o Caxias. Tem jogadores que um jogador quase paga a folha do Caxias. E o Inter não ganhou nenhum jogo do Caxias. E fez jogos muito ruins no Campeonato Gaúcho também. Perdeu os 2 Grenais de forma justa pro Grêmio. Perdeu de forma justa. Mesmo no seu último Grenal aqui, o Grêmio com 1 a menos, o Inter conseguiu tomar o 3º gol. O Inter conseguiu tomar o 3º gol com 1 a mais. Então assim, o Inter não deslancha. E pra mim, a principal culpa é da direção. Sim, porque deveria ter trocado o Mano Menezes a partir da derrota para o Caxias, né? Ali já tinha que ter visto que assim, ó, o trabalho do Mano Menezes não engrenou como foi na temporada passada. Então, a nossa análise do porquê que o Inter começou a dar errado, eu vou fazer uma linha do tempo aqui de onde que eu acho que começa os erros do Inter. Bom, primeiro ponto, termina o Campeonato Brasileiro em novembro do ano passado, o Inter termina bem, em segundo, e tinha na preparação física uma das suas principais valências, né?
que era correr, o Inter corria o jogo inteiro, né, disputava todas as bolas. O Flávio de Oliveira era um bom preparador físico, né, e ele é um preparador físico, além de preparador físico, ele também é muito motivador, né, então ele está sempre no que tu escuta nos bastidores, né, ele está sempre nos ouvidos dos jogadores, aqueles que não estão jogando, diz, vamos lá, tu consegue, é isso. Só que ele sabe que o mental dos jogadores é muito importante, né, do Flávio de Oliveira, ele, além de ser um bom preparador físico, ele tinha essa questão de ser motivacional também, né? De ser um motivador dentro do vestiário do clube. E ali começa o erro, que em novembro ele sai do Inter e vai para o Corinthians, né? Ele alega problemas particulares e sai do Inter e acaba acertando com o Corinthians dias depois. E demorou muito tempo para fazer essa análise, e aí eu boto a culpa tanto do presidente quanto do Mano Menezes, de que o Inter estava com defasagem física. O Inter não conseguia correr da mesma maneira que corria na temporada passada, né? O Inter tinha problemas físicos, isso era evidente. O Inter perdia todas as disputas no pé de ferro, como a gente gosta de falar aqui no Sul, e assim, porque é início de temporada, porque isso, porque aquilo, e sempre uma desculpa. Até que o Inter só se dá conta disso quando o Atlético Paranaense vem jogar aqui em Porto Alegre, faz 2-0 no Inter no segundo tempo com certa facilidade, e o Paulo Turra comenta na entrevista coletiva dele que o Inter jogava o primeiro tempo e que no segundo tempo não tinha perna. Aí que foram ver que o problema era físico, e aí trouxeram de volta o Flávio de Oliveira. Outro ponto que eu acho, fazendo a nossa linha do tempo aqui, então começa com o Flávio de Oliveira. Segundo ponto, dispensar o Tyson. O Tyson não tinha um bom relacionamento com o Mano Menezes, é verdade, era sabido disso, só que ele era muito querido pelo grupo de jogadores. Ele era o capitão da equipe quando estava em campo. Tudo bem, não era o titular frequente com o Mano Menezes, mas a gente não pode discutir a qualidade técnica do Tyson, né? Então, isso eu acho que abalou um pouco também o grupo de jogadores, tá? A saída do Tyson, da forma que foi, do jeito que foi, tudo mais. E o terceiro ponto foi que o Mano Menezes, ele simplesmente não conseguiu repetir o desempenho da temporada passada. E aí, além do terceiro ponto aqui do Mano Menezes, a gente pode incluir o Barcelos por não conseguir fazer análise de que tinha que ter demitido o treinador. Se o treinador não percebe que a parte física está comprometida, que os jogadores não estão rendendo o suficiente, e todos os jogadores estão abaixo, ele tem que ser cobrado de uma forma ou de outra. Não é normal um treinador vir aqui, perde 2 Grenais, cai fora pro Caxias, cai fora pro América Mineiro e simplesmente não acontece nada. Agora, claro, agora teve a troca no comando técnico do Inter, né? Saiu o Mano Menezes, entrou o Eduardo Cudê. Eduardo Cudê que volta ao Inter, né? Depois de um bom trabalho que ele fez em 2020, que aí teve toda aquela questão também da pandemia e tudo mais, mas ele sai do Inter numa forma que o Inter era líder. Tudo bem, há o questionamento na época se era líder mesmo por causa que tinha o São Paulo com jogo a menos e tal, enfim. Mas, em questão de pontos, na época ele era o líder, ele estava classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, e ele tinha perdido apenas os Grenais. Claro, a gente sabe que aqui no Sul conta muitos Grenais, né? A torcida conta muitos Grenais. Então, ele vinha com essa pressão, mas era um bom trabalho, ele não tinha, digamos assim, um elenco primoroso em 2020 e estava brigando em todos os campeonatos com o Inter, né? Então, eu acho que se o Eduardo Cudê vem aqui e consegue implementar de novo aquele trabalho, com o elenco que o Inter tem agora, com a chegada do Bruno Henrique, o Arangues, com o Ener Valencia, né, que num pouco pode ser que chegue mais um meia, tem a especulação do Lanzini por aí, né, que é um bom meio-campista, também é especulado no Grêmio, é especulado também no River Plate, que é o adversário do Inter agora na Libertadores. Eu acho que tem tudo para dar certo, né? Mas, como é o futebol, é uma incógnita, né? Eu sempre digo, né? Sempre quando tu faz uma contratação, independente se é um treinador, independente se é jogador, ela tem 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado, né? Então é a mesma coisa com o Cudê. Pode ser que chegue aqui e dê muito certo e leve o time leve o nível do time e o time brigue pela Libertadores, passe pelo River, engrene no Campeonato Brasileiro, como pode dar errado e cair fora da Libertadores e ficar no meio da tabela, né?
Então, para mim, esses são os principais pontos. A saída do Flávio de Oliveira, a saída do jeito que foi do Tyson, que não é qualquer jogador, é um ídolo do clube, ficado com a torcida, é um jogador que era um líder no vestiário, né? Tanto que era o capitão. E terceiro ponto, a análise do Mano Menezes, né? Uma análise que não conseguiu ver que o Inter estava com defasagem física, ele está lá o dia inteiro nos treinamentos, e também por não conseguir mais implantar o sistema tático dele, não conseguir mais implementar o sistema de jogo, né, no Inter. E em quarto, o Alessandro Barcelos, que demorou muito para tomar uma atitude e infelizmente trocar o treinador, né? Aqui nós não fizemos campanha nenhuma para troca de treinador, fique bem claro. Só que a gente tem que ser realista, né? Quando o trabalho não dá certo, não deu certo. O Mano Menezes fez E aí tu tem que ser humilde o suficiente para perceber, olha, nós tentamos, eu acho que o Barcelos acerta em manter o Mano Menezes de uma temporada a outra, mas ele erra ao ponto que ele insiste no fracasso do Mano Menezes, quando o Mano Menezes não consegue implementar mais o seu sistema tático. Acho o Mano Menezes um bom treinador, um treinador vitorioso, um treinador que foi da seleção brasileira, só que não engrenou mais essa temporada. Ele mesmo fala em algumas entrevistas, né, que de um ano para o outro o jogador muda a personalidade, um ano diferente do outro, aquela questão toda. Ele tem uma entrevista que ele fala isso. Para ele vai funcionar a mesma coisa, de um ano para o outro ele não conseguiu mais implantar as ideias dele. Tudo bem, teve a questão física, que para mim é falha dele por não perceber isso, ou por não externar isso, ou por não cobrar da direção que tivesse a troca do preparador físico quando viu que havia defasagem física no clube, né? Então, para mim são esses pontos, né? Primeiro, a saída do Flávio de Oliveira, que o Inter não deveria ter deixado acontecer. Segundo, a saída do Tyson da forma que foi. Terceiro, Mano Menezes, né, que não conseguiu implantar o seu trabalho nesse ano. E em quarto, a demora do Alessandro Barcelos em não perceber. Ele perde... Tudo bem, o gauchão ele tem que servir de parâmetro. O gauchão não pode não servir de parâmetro. Se um time ganha o gauchão com o pé nas costas, ótimo, nós temos um time competitivo, beleza. Precisa de reforços, claro, os times gaúchos eles são muito abaixo da dupla Grenal. Então é a tendência que a dupla Grenal se sobressaia no Campeonato Gaúcho. Mas quando isso não acontece, bom, aí tu tem que ligar o alerta vermelho. Dizer, olha, cara, como não acontece? Por que não acontece? Como tu não consegue ganhar do Caxias? Como tu tem dificuldade para ganhar do Aimoré, que foi rebaixado no Campeonato Gaúcho? Como que tu tem dificuldade para ganhar do Novo Hamburgo, que fez um campeonato ruim? Como que tu perde pro Grêmio da maneira que tu perde? Não pode ser normal. Então, essa falta de análise do Barcelos, de atitude do Barcelos, comprometeu já uma parte da temporada do Inter. E agora ele troca em cima de um jogo da Libertadores, um jogo importantíssimo contra o River, um adversário extremamente difícil, um dos maiores times da América do Sul, 4 vezes campeão da Libertadores. É arriscado, é arriscado. Foi a última cartada dele, né? O all-in, como alguns identificados falam, né? Então, vamos torcer para que dê certo. E, para mim, essa é a análise do porquê que o Inter até agora não engrenou nos campeonatos até o momento, né? Nessa temporada. Por que o Inter não engrenou nessa temporada? Certo? Se curtiu o nosso vídeo, se tem uma opinião diferente da minha, se tem alguma coisa que acha, tem mais isso que também acho que tenha gravado, deixa nos comentários. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E vamos fazer também análise de outros clubes, tá? Começando pelo Inter, porque é o clube do meu coração. Mas enfim, feito, muito obrigado, um abraço a todos.